Muito boa noite a todos e todas. Centro Fraterno, Luz e Caridade. E aqui na fala de Iracema, ela, quando fala não por ela, mas também pelos espíritos que trabalham aqui e principalmente pelos chamados voluntários. Qual o significado de uma casa assim? De um espaço como esse? O que a gente já sabe da ciência? Da ciência. Depois que o cientista Emoto, japonês, está na internet, está fácil de qualquer um acessar, quem não conhece, vale a pena. Trabalho magnífico, feito com alta tecnologia. Depois que ele fotografou os cristais da água, a água exposta a vários tipos de ambiente, a mesma água, ou seja, porque quem vê água vê o mesmo líquido, não vê diferença de cor, nem de sabor, nem de textura. Quando a água está exposta a um ambiente carregado, pesado, aí ele fotografava com alta tecnologia os cristais da água. É a água, os cristais todo frio, todo deformados. Aí quando expunha a mesma água num ambiente de oração, de trabalho no bem, os cristais da água parecem joias, brilhantes, diamantes, são lindos. O desenho, a morfologia. Isso está um trabalho bonito, não vou me estender, vale a pena quem não conhece. Emoto, Emoto, fotografia da água. Aí você consegue entender por que a Igreja Católica, há tantos, desde sempre, desde a sua história, em todas as igrejas existe um lugar na entrada que é a chamada água benta, um reservatório que tem um pouquinho d'água, que é reposta. A água absorve e ela concentra, desse poder de concentração, os fluidos do ambiente. Então aqui, enquanto nós estamos reunidos aqui, esse ambiente já está totalmente energizado desde sempre, porque aqui os espíritos trabalham 24 horas por dia, não param nunca. E é o trabalho no bem. E é isso que Jesus deseja. Jesus não tem rótulo, nunca teve. Jesus não veio para a Terra, mesmo quando encarnou pela única vez, para criar mais uma religião. São mais de 4.000 religiões que tem na Terra. Nunca faltou religião para nenhuma criatura humana poder se desenvolver. Jesus está atrás de coerência entre aqueles que pregam e que aceitam uma doutrina, coerência entre o que eles acreditam que é certo e aquilo que eles fazem no dia a dia. Por que é isso? Porque é uma essência do universo. Deus que é o Criador de tudo. Quem quiser entender tudo de Deus, basta ler as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. A questão número 1 já é essa: o que é Deus? Aí Kardec faz uma série de perguntas que vai até a 10ª questão, 11ª, 12ª. Tudo que eles podiam falar: Deus é onipresente, onisciente, criador de tudo, mantenedor de tudo, causa primária, inteligência suprema, enfim, depois que esgotou todas as explicações possíveis, Kardec quer mais, ele é um espírito científico, no livro é isso. Explique melhor, nós queremos entender Deus. Aí lá pela questão 12ª, 13ª, os espíritos fazem a última reflexão sobre o assunto Deus. Tudo que a gente podia dizer para vocês está dito aqui. Não dá para avançar mais. Por quê? Porque faltam para vocês, seres humanos, criaturas humanas, um sentido. Para entender Deus completamente, você tem que desenvolver outros sentidos que nós, ainda humanos, no nível que nós encontramos na evolução, nós não temos. Seria, por exemplo, algo semelhante, para a gente ter uma comparação fácil, uma analogia simples, que Iracema marcasse um tema aqui. Vamos falar sobre as cores. Vamos dedicar uma palestra para falar sobre as cores. O vermelho, o azul, o amarelo, o verde, o branco. E convidasse uma pessoa que é cega de nascença, que nunca enxergou nada, nasceu cego e continua cego.
essa pessoa diria para ele assim: por mais que eu estude, por mais que eu me aplique, por mais que eu me ensine tudo sobre isso, eu não consigo falar sobre as coisas que eu não sei o que é isso. Me explique. Como explicar para um cego as cores? Porque lhe falta esse sentido, que para nós basta ter a visão, compreendemos claramente e fazemos comparações fáceis. Assim também é conosco. Então chegaremos a um dia, todos nós, é inevitável, isso é irreversível, chegaremos a um estágio evolutivo que adquiriremos outros sentidos, além desses que nós já conquistamos, e aí conseguiremos entender. Eu costumo dizer o seguinte: o máximo, o teto da evolução de nós, seres humanos, no nível que nós nos encontramos na Terra, é o amor. O teto é o amor. Por isso que a principal qualidade que é dada de Deus, Deus é amor. Principal, olha para a Terra. Porque, na minha opinião, existem outras condições, outras realidades que transcendem o amor, que hoje não daria nem para a gente explicar. Como explicar? Nos falta o sentido. O amor não é o último estágio, existem outras qualidades que Deus possui, que vão acima do amor, além do amor. Mas para nós humanos o amor já é um teto máximo, e as encarnações são para isso. Encarnamos aqui tantas vezes quantas forem necessárias para aprendermos a amar. Aí alguém diz: não, está errado. Os animais amam. Eu tenho lá em casa um cachorro que me ama. Aliás, lá em casa já passaram vários cachorros. Agora ultimamente tem mais gato do que cachorro, mas nesses anos já passaram vários. Aí tem um dos cachorros que viveu com a gente, o nome dele era Quatro, que ele era engraçado e ele era extremamente apegado. E esse Quatro era muito amigo. Os outros cachorros em casa eram com todo mundo, mas esse Quatro, onde eu estava, ele estava atrás de mim. E quando eu chegava em casa era aquela festa. Isso acontece muito. Aí eu comecei a achar esse cachorro Quatro, ele é um cachorro que já está desenvolvendo algumas capacidades humanas desde já. É um cachorro interesseiro. Eu acho que ele é interesseiro. Ele é muito esperto. Por quê? Porque lá em casa, a minha esposa, a Rose, e os outros filhos também, davam uma regra: não dê nada além de ração para o cachorro, só ração só. E eu sempre dava um contrabando para ele escondido. Ele nunca passou mal, graças a Deus, né? Porque às vezes passa mal, aí eu me sentiria triste. Mas nunca passou mal, ele era um cachorro muito resistente, mas ele dava pouquinho também. Aí eu disse: é por isso que ele tem tanta ligação comigo. Onde eu vou em casa. Aí um dia eu descobri que não era interesseiro, não. Era um cachorro efetivamente que estava desenvolvendo um amor puro ali. Quando foi esse dia? Ele cuidar de mim. Nesse dia eu estava assistindo pela televisão, botei lá acho que naquela época ainda tinha videocassete, que era um vídeo que a gente botava, umas fitas, e eu assisti um show de Pavarotti com os amigos dele, um show lindo, e cantavam, cantores maravilhosos. Eu me empolguei por aquele show, e aí eu fui tomar banho. E o Quatro sempre atrás de mim, então ele foi também no banheiro como sempre ia. E nesse dia eu estava muito empolgado com o show que eu tinha tido, resolvi repetir uma das músicas, cantar no chuveiro, mas cantar em voz alta, minha voz já é bastante alta. Aí eu estou lá exercitando o meu dom de cantar, que é horrível. Se existe uma coisa que eu talvez leve muitas encarnações para aprender, é a cantar, que eu acho tão lindo quem canta bem. Aí eu estou lá cantando. Aí pela primeira vez o Quatro está ali batendo na pata. Várias vezes eu escutei quando desliguei o chuveiro, ele está ali com a pata insistindo na porta que eu abri. Poxa vida! Insistiu tanto que eu tive que sair do chuveiro antes de completar o banho e abrir a porta e ele saiu. Eu descobri: olha como esse cachorro é. Apesar dele me amar tanto, ele não suportou, não aguentou e foi sincero, disse: não, eu suporto tudo, menos de ouvir cantar, não dá, impossível. Foi embora, ele ficou tranquilo, porque ele podia querer fazer xixi, não, foi só não sair do banheiro para não ouvir mais cantar. Então os cachorros também amam, os animais amam, nós sabemos disso. Assim como são também inteligentes, aqueles que já estão próximos então de se tornar humano, porque tem vários animais que já estão na sua última encarnação como animal. Nós todos já passamos por esse estágio, todos nós, né? Passamos milhões de anos na fase animal. E para fazer o que só? Só para desenvolver instinto, porque na fase humana a gente não perde tempo com instinto, todos eles.
instinto, por exemplo, materno, instinto de sobrevivência, que é o mais sério de todos, os mais importantes, instintos mecânicos de respiração, enfim, tudo isso foi desenvolvido na fase animal, os instintos. Mas eles não têm consciência. A consciência da individualidade já existe. Nos animais mais avançados, em golfinho, cavalo, vaca, enfim, cachorro, gato, chimpanzé, toda essa categoria, ali já tem, claro, todos os animais já são completamente espíritos individualizados, porque é na fase animal que se individualiza o espírito. Por exemplo, um formigueiro cheio de formiga, ali cada formiga não é um espírito, ali é coletivo. Um cardume imenso, aqueles peixinhos pequenos, uma baleia não, um golfinho não, um tubarão não, mas aqueles monte de peixinhos que andam junto ainda não tem espírito individualizado. A individualização ocorre em algum momento da evolução de milhões de anos na fase animal, que é aí que o espírito adquire a sua e nunca mais perderá o seu chamado DNA espiritual. Olha o que eu estou falando, DNA, não da nossa célula material. Isso aqui, agora para a gente ter uma ideia de complexidade, eu li um livro uma vez fantástico, que é A Linguagem de Deus. A Linguagem de Deus, escrita pelo escritor Francis Collins. E é lindo esse livro, porque ele relata a experiência de vida dele. Quem foi Francis Collins? Ele viveu várias experiências difíceis na vida, dificuldades com ele, com a família, com a filha. E era ateu, completamente ateu, ele conta no livro. E olha o livro que ele escreve, que fez sucesso. A Linguagem de Deus. Quando é que ele deixa de ser ateu e se torna uma pessoa religiosa? Quando ele é convidado, ele é um cientista importante dos Estados Unidos, já próximo do ano 2000, foi quando a humanidade já estava próxima de decifrar, porque passou anos pesquisando isso, cientistas do mundo todo, pesquisadores do mundo todo, investimento de bilhões de dólares, foram anos e anos de trabalho para decifrar finalmente o DNA do ser humano, o código genético. Isso foi no ano 2000. Ele participou, ele foi um dos coordenadores desse trabalho. E aí ele faz esse livro porque ele conta a sua experiência quando ele descobre que coisa complexa que é o DNA. O que é o DNA? Se a gente fizer uma análise simples, hoje em dia, é fácil aqui, não estou vendo na mesa, mas todos os produtos têm código de barra, né? Os códigos de barra. Aqui tem um. Deixa eu falar, todo mundo já sabe. Aqui, ó, é isso. Então, esses monte de risquinhos, né? Isso aqui ajudou muito o comércio, surgiu porque a pessoa põe ali naquela maquininha, tem tudo sobre isso. Quando foi fabricado, o que compõe, o preço, tudo isso facilitou muito. Código de barra. Se nós fôssemos imaginar o código genético, fazer um paralelo com o código de barra, daria um prédio, o nosso código genético humano, pela quantidade de letrinhas que tem, de informações que tem, daria um prédio de 48 andares. Se fôssemos ler, cada um de nós ler o nosso código genético, a quantidade de informação que tem, nós levaríamos 80 anos só dormindo 4 horas por dia. Para ler todinho, só fazer isso na vida, 80 anos. É isso, por isso que levou tanto tempo para a gente. E isso é o código genético de uma célula. Todas as nossas células, na unha, no cabelo, no sangue, no pulmão, todas elas têm um carimbo. Os trilhões de células que compõem o nosso corpo, esse DNA. E estou falando então do corpo físico, que vai durar o quê? Para alguns de nós vai durar 80 anos, 100 anos, mas para alguns dura segundos. Quantas criaturas que vêm, reencarnam e desencarnam com dias, horas, segundos. Então, é um corpo que tem prazo de validade, que pode ser inclusive de segundos. E já tem toda essa complexidade, ou seja, é um corpo, nunca se repetiu o DNA. Assim como hoje a ciência descobriu que o tom de voz, todas as criaturas humanas têm um tom de voz diferente. Nenhum é igual. Pode ter um monte de voz parecida, mas nenhum é igual. A íris nos olhos, cada um tem um desenho completamente diferente. E a humanidade sabe, nós passamos muitos anos, os mais velhos sabem, hoje está acabando isso, que é a tal da impressão digital. Eu estou falando isso porque isso é só o corpo físico. Agora imagine, se a individualidade do corpo físico já tem essa complexidade, se imagine a individualidade do espírito que é eterno, que é imortal, nunca vai morrer. Adquirida a individualidade.
Depois que foi adquirida a individualidade, nunca mais será perdida. E nós estamos em que fase agora? Nós apenas deixamos de ser animal, algum tempo atrás, e estamos na fase humana. E vivemos num planeta ainda muito atrasado, comparado com esse cosmos fenomenal. Fenomenal que a ciência até agora descobriu, apenas registrou a existência de 140 mil galáxias. Muito pouco. Algumas galáxias com mais de 1 trilhão de estrelas. A nossa, que é pobrezinha, pequenininha, só tem 200 bilhões de estrelas. Estrelas como o Sol é uma delas. Planetas é impossível ter a dimensão. Isso que a ciência descobriu que agora é um pedacinho pequenininho do universo. Por que eu digo isso? Porque até a NASA colocar em órbita o Hubble, que foi na década de 90, hoje o James Webb substituiu, o Hubble foi aposentado, mas na década de 90, qual foi a surpresa dos cientistas? Só porque a ciência conseguiu pegar um telescópio, aqui na Terra sempre teve muitos telescópios, alguns gigantes, do tamanho de um prédio, antenas enormes, mas só porque conseguiu um telescópio pequeno, uma antena pequena, mas colocar em órbita, tirar da Terra e botar em órbita, que foi o Hubble, e no primeiro ano do Hubble, só no primeiro ano, as imagens que ele enviou, das fotografias que ele tirou do universo, a ciência descobriu 50 mil novas galáxias que desconhecia até então. Que desconhecia porque não tinha equipamento para ter essa potência. É muito mais que isso. E nós vamos falar agora um pouquinho da Terra, né? Porque nós viemos falar o quê? O tema de hoje é: e não nos deixeis cair em tentação. Então vamos falar um pouquinho da Terra. A Terra, quem manda na Terra, que tem todo o poder, foi delegado 100% por Deus, porque é o seguinte: Deus não faz nada direto, mas Ele cuida do universo todo. Essa loucura toda que eu falei, eu só falei um pouquinho, né? Um pedacinho. E como é que Deus opera? Se Deus fosse, Ele pode fazer tudo o que Ele quer, tudo direto, mas Ele não faz nada. Porque o dia que Deus fizer alguma coisa direta, acabou o universo. Desestabiliza, porque ele não tem mais função. Imagine um anjo, que já é anjo há trilhões de anos, porque o universo é o universo desde infinito. Cristo já era Cristo, já é o que é, ou Cristo. Vamos falar agora só do nosso Cristo. Quando a Terra começou a ser formada, qual a idade da Terra? 4,5 bilhões de anos. Jesus já era o que é. E Deus designou para ele: você vai construir esse planeta, que era uma massa informe. E depois que construiu o planeta, que levou bilhões de anos, Jesus conduziu tudo isso. Esse Espírito recebeu o encargo dele é cuidar da Terra. Jesus só tem essa responsabilidade perante Deus: cuidar da Terra. Mas a Terra não o planeta. O planeta já está resolvido, já construiu, está pronto. A casa está pronta há muito tempo. Agora ele tem que cuidar da humanidade, guiar, orientar, educar essa humanidade. Quantos espíritos nós somos? Segundo a mediunidade absolutamente confiável, inquestionável, de Francisco Cândido Xavier, os espíritos disseram para ele: a população do planeta Terra espiritual é na casa de entre 25 e 26 bilhões de espíritos. Essa é a nossa população do planeta Terra, que é um grão de poeira no universo dos mundos habitados, que são infinitos. E quantos estamos encarnados até agora? Até esse momento? 8,5 bilhões, caminhando para 8,6 bilhões. Daqui a uns 8 anos, 10 anos, a gente chega a 9 bilhões na carne. Portanto, a maioria não está na carne, está fora dela. Mais de 14 bilhões. E qual é o grau de evolutivo dessa maioria? Mais de 14 bilhões. 15 bilhões. Ainda são espíritos não apenas imperfeitos, mas ainda muito ignorantes, e a maioria doente e a maioria viciada. Espíritos que estão atrasados no seu processo evolutivo, muito materializados, que ficam só perambulando no planeta. Só. Por isso que o Centro Fraterno Luz e Caridade e todos os ambientes como esse são valorizados pelos espíritos, porque são pontos de luz. Então quem aqui se candidatou e trabalha aqui é um privilegiado que está mergulhado num campo de luz toda vez que penetra aqui para fazer o bem. Não interessa o que ele vai fazer, que ele vai varrer o chão. A tarefa dele é fundamental, importante, inquestionável. Não tem aqui designação de valores
por capacidade, é por boa vontade, disposição, amor de fazer o bem. Esse é o nosso grande exercício. E não nos deixeis cair em tentação. Um dia Chico Xavier, dessas milhares de pessoas que procuravam Chico, ele já idoso, as sessões acabavam, aquelas cartas que ele recebia, milhares e milhares, atraía muita gente pediu ajuda para Chico. Nesse dia tinha um caso muito sério, uma senhora desesperada que eles tiveram que cuidar dela, porque ela estava chorando muito. E aí chega a hora dela falar com o Chico. Ela disse: Chico, eu já vim aqui falar com você há 10 anos atrás. Imagina, milhares de pessoas passaram. Agora eu estou aqui de novo porque a situação piorou. Eu tenho um filho que nasceu com muitos problemas, muitos. Nunca andou, sempre esteve sobre uma cama. Com o tempo ele perdeu 2 pernas e um braço. Ele só tem um braço, o seu corpo. É o tronco e um braço. Por que eu estou vindo aqui hoje? Ele está com 30 anos de idade. Porque agora os médicos fizeram um diagnóstico que agravou a situação dele e ele terá que amputar o último braço. Vai ter que ser cortado o último, porque senão vai agravar a situação de saúde dele. Eu vim aqui apelar para você, Chico. Meu filho só tem um braço e vão tirar. Você acha justo isso? Acha correto isso? Acha certo? Chico começou a ficar impressionado e emocionado, quase chora com o depoimento da mulher, abraça a mulher, mas nessa hora o Emmanuel está junto com ele o tempo todo. O Emmanuel é o guia espiritual de Chico, é o seu mentor o tempo todo. Dos 419 livros que Chico psicografou, mais de 200 são da autoria de Emmanuel, algumas obras extraordinárias, espetaculares, ou quase todas. Aí Emmanuel se aproxima para ele e diz para Chico na hora, isso mentalmente, claro. Aí a comunicação é pensamento com pensamento. Chico capta tudo, mediunidade formidável, extraordinária mediunidade. Diga para essa senhora, Chico, para ela voltar para casa e agradecer a Deus, agradecer mesmo, que o filho dela vai poder amputar o 4º braço, vai amputar o 4º membro, o seu último braço, vai ficar mais nem com braço nem com perna nenhuma. Que ela agradeça a Deus. Chico, tudo isso instantâneo, que a conversa de espírito com espírita é instantânea. Em um instante você fala tudo. Não posso fazer isso, irmão. Eu vou falar isso para a mulher está aqui desesperada, chorando, desanimada, eu vou dizer que ela fique alegre. Ele diz, diga para ela que esse filho dela, que ela está cuidando muito bem, está fazendo bem o seu papel, nas 9 últimas encarnações, 9, ele se suicidou em todas as 9. Ele não resiste à prova dele, não passou. Toda vez que chega na tentação, que é o ponto fraco dele, ele vai ao suicídio. E chegou de novo no ponto. Nós estamos autorizando cortar o último braço dele, está autorizado, porque é através desse braço que ele tomou a decisão já, através dele de se autoflagelar até poder morrer asfixiado com o braço que lhe resta. Então, é para ver, essa encarnação ele só veio para isso. O objetivo dessa encarnação é que ele conclua sem se matar, sem destruir o corpo, que não tem mais o que fazer. Então, que ela agradeça a Deus, é para o bem dele, porque ele não tem força ainda, nem com tudo que aconteceu, de resistir à tentação que já chegou para ele. E assim acontece com todos nós. Todos nós temos algum ponto fraco. Pode ser que tenha vários, né? Tem um ponto que é determinante e que esse ponto está impedindo a nossa evolução. Está dificultando, nem impedindo, está bloqueando, dificultando. É um ponto fraco que está atrapalhando todo o processo. E precisa ser vencido. E por isso que a oração que o Cristo transmitiu é dita: e não nos deixeis cair em tentação. Em nenhum momento Jesus nunca falaria: não nos deixe passar por nenhuma tentação. É cair, ou seja, é fracassar. Porque é preciso ter forças para vencer. E todos nós passaremos, segundo a lição 101,
do livro Fonte Viva, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, existe uma lição onde ele trata só disso. Aprofunda essa questão. E não nos deixeis cair em tentação. Porque em seguida, como é que se encerra o Pai Nosso? Porque o Pai Nosso é todo feito de graças. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o próprio nome. É tudo de graça, é tudo gratuito, é tudo de... Só tem uma exceção no Pai Nosso, é a oração que dura segundos, não dá 1 minuto. E que tem uma egrégora poderosa, por isso que são milhões e milhões de criaturas que talvez rezem por dia essa oração. Então tem uma energia espiritual contida nela muito forte. Mas só tem uma exceção no Pai Nosso, que não é de graça, que não é só pedir que vem, que é quando fala no perdão. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Condicionado. Ou seja, Deus está pronto para nos perdoar totalmente as nossas falhas e imperfeições, tudo que fez de errado. E aqui não tem na Terra, tirando os anjos encarnados, que são minoria, sempre existiram e existem anjos. E nem todos viram celebridade, porque alguns são completamente no anonimato. Alguns vêm muitas vezes com missão apenas de salvar uma única criatura, como talvez essa mulher com esse filho, é um dos exemplos. A missão é só essa. Mas anjos, talvez não chegue a 0,1% dos encarnados, talvez não chegue a isso. É minoria. Tirando os anjos, falando de nós agora, nós que somos quem? Seres humanos vivendo na Terra, qual é o ponto comum de todos nós? Todo mundo é endividado. Isso é característica básica, essencial de todos os humanos, senão não estaria na Terra. Estaria em outro mundo muito melhor que a Terra, muito mais evoluído. A Terra ainda é nível 2. Abaixo da Terra só tem o nível 1, que é o mundo primitivo. Nós somos nível 2, provas e expiações. Agora, depois dessa transição complicada, dolorosa, difícil que nós estamos atravessando para mundo de regeneração, vamos para o nível 3, degrau 3. Tem mundo que está no degrau 20, degrau 30. Nós vamos para o terceiro. Depois de milhares de anos. Então, nós humanos somos todos endividados. Por quê? Porque até cair a ficha da evolução. O que é cair a ficha da evolução? Enquanto a gente é ignorante, quando eu falo ignorante, é ignorante do ponto de vista espiritual. Você pode ser um ser inteligentíssimo, um gênio, e ser um profundo ignorante das coisas do espírito. Então, até cair a ficha, o que é cair a ficha? Adquirir a consciência de que eu sou eterno. E as várias vidas que eu tenho, são para desenvolver o espírito. E são para fazer com que eu me desapegue das coisas materiais. Esse é o objetivo. Aprenda a amar. E ninguém aprende a amar se não aprender a perdoar. Porque amar a mãe, quem é que não ama a mãe? Amar amigo, amar a namorada, amar filho. Isso é muito fácil, porque cada um ama. É que nem eu amar o quarto me amar. O cachorro me ama e eu amo o cachorro. Troca de amor, é retroalimentação. O perdão é a grande escola do aprendizado do amor. Oportunidade valiosa que não pode ser desperdiçada. Por isso que quando Pedro questiona Jesus, mestre, e eu, mestre, que Jesus falava tanto em perdão, que um dia Pedro disse, fala de mim, eu vou ter que perdoar quantas vezes? Basta 7. Está lá em Mateus e está lá em Marcos na Bíblia. Jesus responde para Pedro, não Pedro, você vai ter que perdoar 70, aí tem 2 traduções bíblicas, existem 2 traduções, uma que fala 70 vezes 7, fica nisso, e a outra tradução que diz 70 vezes 7 vezes. Eu opto por essa segunda tradução que eu acho que é a correta. 70 vezes 7 vezes. Quer dizer isso? Não é só 70 vezes 7, que dá 490, conta fácil de fazer. 70 vezes 7 vezes é 70 elevado à 7ª potência. É um número exponencial. É um número tão grande que não dá nem para fazer essa conta. Um dia eu vou fazer, devia ter feito já. Falei isso muitas vezes e nunca calculei. Mas é milhões. O que Jesus está querendo dizer? Aproveite todas as oportunidades, perdoe tudo, que vai chegar um dia na sua evolução que você nunca mais vai perdoar mais nada. Por quê? Porque ninguém vai conseguir lhe atingir, porque você se tornou um ser humilde e amoroso. Mas até lá, estamos no mundo, sofrendo a conjuntura do mundo. Outra pessoa que foi procurar o Chico. Um caso interessante. Um senhor, muito bem vestido, se via que era uma pessoa de posses econômicas boas, e ficou na fila com todo mundo, claro, o Chico lá não dava privilégio para ninguém.
E ele, com uma criança deficiente, na faixa dos seus 6, 7 anos. Aí ele se aproxima do Chico para falar com o Chico, na hora dele, chegou com a criança no colo, uma menina. Chico, eu vim aqui, fiquei esperando até agora, durante muitas horas, e vim só com esse objetivo, num lugar bem longe, falou onde ele morava, muito longe. Eu não vim te pedir nada. Eu vim te apresentar minha filha, que é essa menina que está aqui. Nasceu completamente deficiente, né? É surda, muda, nunca andou, tem vários problemas. E eu vou para São Paulo agora com ela, vou passar lá quase um mês. Conseguimos agora, finalmente, que ela vai fazer uma cirurgia muito séria, muito delicada, para ver se ela consegue, pelo menos, começar a andar. Então, nós temos essa grande esperança. E eu vim aqui com ela, te trazer pessoalmente, porque eu vim aqui pedir uma coisa. Eu vim aqui pedir apenas a tua oração, porque eu sei que você é uma criatura que tem ligações com o alto, aí, poderosas. Ore por nós. Ore, eu vim sempre pedir isso. Estou indo embora amanhã com ela. Aí Chico disse que tranquilo, deixasse o nome, por favor, e ele até pediu que botasse no bolso dele o nome dele, da menina. Ele não esqueceria daquilo, abraçou também. Mas quando ele está fazendo isso, Emmanuel chega para ele e dá o diagnóstico. Tudo isso muito rápido, né? Quando o espírito conversa com o médium, em um segundo acontece coisas que você levaria uma hora para falar. As pessoas dizem que não existe tempo. Não existe tempo aí. A questão de tempo é nós, para nós encarnados. Disse: aproveite, aumente a esperança desse homem, que ele está cumprindo a missão dele, porque ele está passando por tentações nesse momento, de abandonar. Está passando por tentações. E esse caso que ele se comprometeu antes da encarnação, essa menina que agora está nos braços dele como filha, em uma encarnação lá atrás, ele foi um grande conquistador, era um cantor, cantava, voz bonita, intérprete musical. As moças ficavam todas enamoradas dele. E ele gostava muito disso, era um conquistador e conquistou muitas coisas, seduziu muitas moças. Uma delas foi ela nessa encarnação, era uma moça. E ele a seduziu, prometendo que quando voltasse, que ele andava muito, ele não parava, ele era um peregrino, mas quando ele retornasse para a cidade dela, ele casaria e viveria o resto da vida com ela. E ela esperou durante vários anos, sempre, só ficou presa nisso. Presa nessa promessa, com a certeza de que ele cumpriria, e ele nunca voltou. Um dia ela decidiu e fez isso, se jogou no abismo e se suicidou. Então por isso que ela está agora encarnada, com esse, o corpo dela, o perispírito foi completamente destruído, se espatifou. E agora ele optou por isso, ele foi convidado a esse trabalho, mas ele precisa resistir e vencer. Que tentação! Ele ainda não conseguiu a tentação de abandonar, porque o cuidar dessa menina, dessa filha, ocupa tempo demasiado dele, que ele gostaria de estar usando para fazer de novo, a repetir a experiência das conquistas amorosas que nessa vida ele não está tendo. Mas essa tentação ele terá que vencer. Então foi um trabalho duplo agora. Ele tem que agradecer a Deus, ao mesmo tempo que ele ajuda por amor a recuperar o perispírito daquele ser que ele foi indiretamente responsável, porque foi a promessa dele não cumprida. Ele também ela está ajudando ele a ter força para resistir às tentações. Então estamos aqui todos nós para isso. Primeiro ponto, estamos aqui para evoluir, não dá para perder a oportunidade, porque a gente evolui de qualquer jeito. Agora Deus nos dá sempre escolhas. Quer evoluir pelo bem ou quer evoluir pela dor? Tudo vai para o mesmo caminho, tudo vai para o mesmo ponto, porque todos nós estamos destinados, depois que a gente viver muitas encarnações na fase humana, e aí graças a Deus na fase humana, se nós quisermos, não será mais milhões de anos, não. Se nós quisermos, o desejo é nosso, pode ser alguns milhares de anos. Por quê? Porque o ritmo da evolução, quem escolhe somos nós. Se eu quero, em cada vida, subir apenas um degrauzinho, eu escolho. O pai não tem pressa nenhuma. Mas se eu quero, numa vida, subir já 3, 4, 5, 6, 10 degraus, é escolha minha. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Paulo ou Madalena, que são os casos mais clássicos da literatura,
que viveram com Jesus. Paulo matava cristãos, Paulo era um doutor da lei, Paulo tinha um monte de qualidade, mas qual era o ponto? Até que Jesus, quando em segundos conversa com ele indo para Damasco no deserto, Paulo tinha ódio de Jesus. Jesus era inimigo de Paulo. Paulo considerava Jesus um bandido, um mafioso. Matava cristãos, perseguia. Tinha um monte de qualidades esse espírito Paulo, mas tinha um problema que ele tinha que ver. Tanto é que Jesus só fala uma coisa nesse diálogo. No diálogo que durou segundos, quando ele cai na areia no deserto. Paulo, não recalcitres contra os aguilhões. Era aquilo. A vida estava chamando ele para vencer o último ponto dele fraco que existia nesse espírito. Já tinha conquistado muitas virtudes. O ponto fraco dele é o orgulho. Ele entende tanto que nessa conversa, ele diante de Jesus fala só isso. Primeiro ele só faz a pergunta: quem sois? Aí ele diz: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E no final o que diz Paulo? A única coisa que ele fala: Senhor, primeiro chama de Senhor. Para um espírito que é orgulhoso, ele não gasta tempo nenhum em debater nada, em questionar nada. Ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Então Paulo ali acendeu, deu um salto de qualidade gigantesco. Claro que os próximos 30 anos da vida dele foram muito difíceis, muitas pedradas, muitas perseguições, muitas prisões, mas ele acendeu. Foi como Maria Madalena. E toda a literatura espiritual conta que ela foi única. Tanto é que Jesus escolhe ela para ser a primeira pessoa a vê-lo depois da ressuscitação, depois que termina a crucificação e que ele volta à vida física, apresenta o corpo físico, que nenhum espírito até hoje fez isso na terra, a não ser Jesus. Quem é a primeira pessoa que assiste? Não foi nenhum dos apóstolos homens, e sim Maria Madalena foi a primeira. Por que ele escolhe ela para ser a primeira a vê-lo depois da ressuscitação? Porque ela foi o caso mais avançado depois, que deu o maior salto de qualidade. Porque nessa encarnação, qual era a tentação dela? Que ela tinha que vencer. O vício do sexo, que é um dos mais difíceis de serem vencidos. Mais difíceis. Ela era escrava do sexo. Era o que poderia se chamar hoje de uma garota de programa de luxo. Vivia de orgias. Quando conhece Jesus, abandona tudo. E sofre muito com isso, que ela era marginalizada, porque naquela época a mulher era tratada como objeto. A mulher não tinha valor nenhum na sociedade. Além dela ser mulher, ela era prostituta. Então imagine quanto preconceito que ela só teve que vencer. Ela também deu esse salto em uma única encarnação, ela subiu uns 10, 15, 20, 50 degraus. Opção do Espírito. Então nós estamos aqui para isso. A vida passa rápido. Para todo mundo passa rápido. Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. E vai chegar esse belo dia. Para todo mundo vai chegar. O melhor dia de todos. O dia mais especial. Quando minha mãe, nessa encarnação, Iracema, desencarnou, muito jovem, um pouco mais de 50 anos, um espírito que era aquele que só fez o bem a vida toda, humilde, não é só como mãe, todo mundo só tinha elogio para Iracema. Olha, até a música entrou para aqui. Isso não é um espírito que tem isso, entrou a música. A minha mãe chamava Iracema também, sim. Aí ela, de repente, pessoa saudável a vida inteira, uma vida difícil, enfrentou muitos problemas com meu pai, já desencarnado, uma vida difícil, sacrificou-se, trabalhou, trabalhadora, sou bem, nunca ninguém via ela desanimada, nunca fez mal para ninguém, para nada. Mas um dia ela tem uma doença, não deu tempo nem de diagnosticar, em pouco menos de um mês, internou 2, 3 vezes, na terceira vez ficou no hospital desencarnado. Aí eu estava aqui já na Bahia, ela desencarnou em Curitiba, porque eu sou de Curitiba. É longe, né? Salvador para o Brasil. Eu consegui, graças a Deus, naquela época eu consegui ir, me deslocar e participar do enterro dela. Todo mundo pediu por força. Então eu consegui chegar a tempo e participei do enterro.
Devia ter mais ou menos no dia lá no cemitério, umas 100 pessoas em torno disso. Eu lembro muito bem desse dia. Aí todo mundo que sabe, me conhece ali, todo mundo me conhecia, sabe que eu amo fazer isso que eu estou fazendo agora. Sou apaixonado por falar. Então, eu digo, você vai fazer a prece, vai fazer a reflexão final para a hora que o caixão desce lá para enterrar, porque o enterro foi convencional. Eu disse com muita satisfação, com muito prazer, com muita alegria. Aí eu percebi nas pessoas que todos conheceram, todos ali que estavam ali, eram parentes, amigos que conheciam Iracema, e todos gostavam muito dela. Muita gente chorando ainda, muita gente com olhos até bem vermelhos, alguns com os famosos óculos escuros. E eu fiz um discurso de celebração, de muita alegria. Muita alegria. Alguns dizem, esse pastor enlouqueceu. É a mãe dele que está enterrada aqui. Ele era o único filho homem. Eu tinha mais 2 meninas que nasceram, mas eu fui mais velho, o chamado primogênito. Eu e minha mãe sempre tivemos uma relação maravilhosa. Não fico pensando que eu tinha problema com ela nenhum. Ninguém tinha, muito menos eu. Aí uma hora eu percebi que as pessoas estavam perplexas, que esperavam um discurso assim, que tristeza, foi embora, não devia ter. Eu falei, que bom que ela foi, que alegria! Esse dia tem que ser de celebração. Aí eu percebi uma hora, eu parei. Por favor, eu quero que cada um aqui dê essa resposta mentalmente. Precisa falar, não. Quem quiser falar, fala, né? Só me respondam alguém de todos que estão aqui que conheceram muito bem Iracema. Conhecem em algum momento da vida dela, alguma experiência, alguém que conhece negativa, que ela fez o mal, que ela fez uma coisa errada, que ela fez algo que machucou. Alguém conhece algum caso? Me diga, por favor, eu peço agora. Todo mundo aqui conhece ela. Claro que todo mundo ficou calado como estava, todo mundo disse. Então ela foi vitoriosa, olha que coisa boa. Essa encarnação foi. Alguém acha que pode ter sido suicídio? Claro que não. A morte foi completamente natural, chegou o momento dela. Claro, não chegou nem aos 60 anos, poderia viver muito mais, não importa isso. Não é a quantidade de anos que importa, é a qualidade dos anos que se vive aqui na Terra. Então ela passou por tentações e venceu todas. É vitoriosa, então eu tenho que ter alegria porque ela vai continuar viva. A nossa relação de amor nunca vai expirar. E mais, ela vai ter muito mais liberdade agora, ela que me ama, eu como filho, de me ajudar, como está aqui agora, presente. Não é que eu nunca pensei em falar dela, por que eu estou falando aqui? É porque ela está próxima, veio visitar, está aqui. Então é de alegria, porque deixou experiências positivas. As marcas de onde ela passou foram marcas positivas. Ninguém tem nada para reclamar. Isso não acontece com a maioria dos seres humanos. A maioria ainda chega na hora da tentação, na hora da grande prova, fraqueja. Esquece-se de uma coisa fundamental. Ninguém faz nada sozinho. Todos nós dependemos de ajuda. Então tem que orar. Porque todo mundo sabe quando chegou a hora da grande provação. Todo mundo sabe quando chegou a hora da grande tentação, que é do ponto fraco que tem que ser vencido. Oração, nem que seja 1 segundo. O que quer dizer 1 segundo de oração, pastor? Que maluquice é essa? 1 segundo de oração é lembrar-se de Deus, ou de Jesus, seja lá o que for, ou do anjo, ou dos espíritos ali, mas só lembrar. Me ajude, por favor. A ajuda é mais rápida do que a luz. A velocidade da chegada dos espíritos para estarem conosco é muito mais rápida do que a luz que já anda a 300 mil quilômetros por segundo. Então, está dito o que precisava ser dito. Vamos ficar por aqui, porque o horário já chegou ao fim. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no Centro Fraterno Luz e Caridade. Obrigado, Senhor. Nós nos despedimos do pessoal do Instagram nesse momento. Agora se inicia o momento do paz. Gratidão ao nosso irmão Massuma pelas palavras que nos trazem tanto aprendizado. Gratidão, irmão Massuma. E vamos agora seguir para a segunda parte